Em nome do Senhor Jesus, eu convido toda a igreja que abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 9, a partir do verso 1. Nós vamos dar continuidade no nosso estudo. Tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo tem uma palavra para nós aqui nessa noite. E esse capítulo 9 da Carta aos Coríntios é um capítulo muito rico, meus irmãos. Nós ainda vamos estar falando da liberdade cristã, dos limites que há na liberdade cristã e os direitos que um líder tem, segundo a palavra de Deus, e a necessidade que ele vai encontrar de, às vezes, abdicar dos seus direitos para o bem da glória de Deus. Todos os irmãos encontraram? A partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: será que eu não sou um homem livre? Por acaso não sou um apóstolo? Será que eu não vi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não são resultado do trabalho que eu faço para o Senhor? Mesmo que outros não me aceitem como apóstolo, vocês me aceitam. Vocês mesmos, pelo fato de estarem unidos com o Senhor, são a prova de que eu sou um apóstolo. Meus irmãos, o capítulo 9, como eu disse no começo, continua tratando do mesmo tema do capítulo 8, que dizia a respeito dos limites da nossa liberdade cristã. Nós que fomos alcançados pela salvação, nós somos pessoas livres para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus nos tirou da escravidão do pecado para vivermos então uma nova vida na sua presença, uma vida de liberdade espiritual. Só que a liberdade cristã, ela deve ser dosada pelo amor e sempre deve levar em conta aquilo que traz glória para o nome do Senhor, aquilo que realmente glorifica a Deus. E nós vamos observar aqui no versículo de número 9, no capítulo 9, que o apóstolo Paulo, ele vai recordar e rememorar a própria decisão dele de abrir mão de alguns direitos que ele tinha pelo bem da obra de Deus. E nesse caso aqui, nós vamos ver ao longo do capítulo, ele abriu mão do direito que tinha de ser sustentado pela igreja de Corinto no período em que ele ficou ali ministrando. Então nós vemos que no primeiro versículo, ele começa recordando a igreja das credenciais que ele tinha. Ele era um homem livre, ele era um apóstolo do Senhor Jesus, ele havia visto o Jesus Cristo ressuscitado. Esse texto está em Atos 9, os irmãos conhecem, e ele podia afirmar, olhando para a igreja de Corinto, que o trabalho dele havia sido aprovado pelo Senhor, porque a igreja estava ali erigida, a igreja estava ali firme na fé, caminhando na fé, servindo a Deus. Então, se qualquer uma das coisas pudessem falar contra Paulo, o resultado do trabalho dele era visível, e isso deveria ser reconhecido por aqueles irmãos. Contudo, meus irmãos, pelo bem da obra de Deus, naquela circunstância em que ele estava ministrando para aquela igreja, ele abriu mão do seu direito de ser sustentado pela igreja. Ele abriu mão do direito que tinha de ser sustentado, direito esse que todos os outros apóstolos usufruíram no tempo do seu ministério. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender com respeito à nossa liberdade cristã é que muitas vezes o peso da obra, muitas vezes o peso do chamado que nós temos, muitas vezes a responsabilidade por trás daquilo que nós fazemos para Deus, ela vai exigir que nós façamos algumas renúncias para o bem da obra de Deus. E essa palavra renúncia, irmão, dói tanto, não é? É uma palavrinha tão difícil para a gente renunciar. A gente quase não ouve mais essa palavra em pregações, a gente quase não ouve mais essa palavra em estudos e ensinos, porque hoje o povo tem um pouco de dificuldade de entender que é necessário abrir mão de algumas coisas para que Deus coloque na nossa mão coisas melhores. E isso, meus irmãos, foi algo que Paulo percebeu e ele vai desenvolver isso no texto. A partir do momento que ele abre mão naquela situação de ser sustentado
para ele com duas coisas melhores do que o sustento da igreja. O primeiro, ele tinha agora um exemplo a ser seguido. Eu, como líder, fui o primeiro a renunciar a algo que era positivo para mim, mas fiz isso para o bem de vocês. Então vocês, igreja, também vão ter que renunciar de coisas que são boas aos seus olhos, para que com isso vocês possam melhor servir ao Senhor Deus. Irmãos, sem renúncia não há discipulado. Sem renunciar a alguma coisa, nós não estamos servindo a Deus, nós continuamos servindo a nós mesmos. Nós precisamos diariamente avaliar se a cruz ainda está pesando no ombro. A gente tem que tomar a decisão de levar a vida cristã com a maior seriedade possível, e isso vai envolver algumas renúncias. Quem aqui já teve que renunciar a algo que gosta muito pelo bem do reino de Deus? Por certo, todos vocês tiveram que deixar alguma coisa, talvez alguma amizade que não glorificava a Deus, talvez algum hábito que não glorificava a Deus, talvez alguns aqui estão fazendo isso hoje, renunciando um tempo que poderia estar destinado ao descanso. Nesse friozinho, não era melhor estar numa cama, bem cobertinho, tomando uma sopinha, não é, no aconchego do marido ou da esposa, curtindo os filhos? Talvez, humanamente falando, mas é nesse lugar que tem o peso da nossa renúncia que está a glória de Deus. É aqui que nós vamos ser renovados, é aqui que nós vamos ser fortalecidos. Então o descanso do físico, a gente renuncia um pouquinho para a nossa alma estar fortalecida na presença do Deus vivo. Então a gente diariamente, nós que servimos a Deus, renunciamos algumas coisas para pegarmos coisas melhores que Deus tem destinado para a gente. Os irmãos sabem como que se caça macaco lá na selva amazônica? O macaco, meus irmãos, quando ele pega uma coisa que ele gosta, ele não solta. Então os caçadores pegam aquela cumbuquinha com a boca desse tamaninho, só passa a mãozinha do macaco lá dentro e coloca alguma fruta que ele gosta. O macaquinho sente o cheiro, ele se aproxima daquela cumbuquinha e ele coloca a mão dentro dela e pega. A mão passa aberta, mas a mãozinha fechada ele não consegue tirar. E ele fica tão fascinado com aquele prêmio que ele não escapa da cumbuca para não perdê-lo. Só que isso vai custar a vida dele, porque o caçador vai lá e vai pegar. Irmãos, a gente segura tanta coisa na mão que não vai levar a gente para lugar nenhum. Às vezes um mau hábito, às vezes um costume da vida antiga, às vezes um orgulho, e a gente fica naquele: eu sou assim, eu sou desse jeito, tem que ser do meu jeito, senão não vai. E a gente não percebe que o nosso inimigo está usando isso para nos capturar, para nos afastar da presença de Deus. Mas eu tenho algo para te dizer nessa noite. Abre a mão, meu irmão, em nome de Jesus. Solta isso. Quando você soltar isso que parece ser tão importante, você vai descobrir a verdadeira liberdade de servir a Deus, de agradar ao Senhor, de ter intimidade com Ele, de ter comunhão com Ele. Permita que o Evangelho puxe algo para você, porque Jesus disse: aquele que perde a sua vida, a encontra. Então a gente tem que perder alguma coisa para encontrar as coisas melhores que Deus tem preparado para a gente. Quantos aqui querem encontrar coisas melhores no desejo de Deus? Eu preciso. Então cada tesouro que você quiser encontrar de Deus vai custar uma renúncia pessoal sua. Então avalie com oração, com discernimento das Escrituras, o que tem que ser deixado de lado, para que Deus possa colocar coisas melhores na sua vida. Amém, meus irmãos? Algo importante que eu vejo nesse texto, a nível de esclarecimento, meus irmãos, é que Paulo se declara apóstolo. Irmãos, a igreja, desde os seus primórdios até aproximadamente o começo desse século aqui, a igreja nunca mais reconheceu apóstolos como um ministério oficial que havia no seu corpo. Por um entendimento da ortodoxia cristã, por entendimento natural da Bíblia Sagrada, os apóstolos são os 12, que depois se tornaram 11, porque Judas se suicidou, ele deixou de lado a sua posição, e Paulo, que recebeu uma revelação específica de Deus, uma chamada específica de Jesus para o ministério. Esses são os apóstolos de fato com o título de apóstolo. Alguns outros personagens no
Novo Testamento são nomeados apóstolos, mas não com ofício. Eles não são chamados, por exemplo, como Paulo, que é o apóstolo Paulo. Mas nós conhecemos na Bíblia Júnior, que era apóstolo, mas ele não era apóstolo no título. Ele havia sido enviado para uma missão que se assemelhava ao trabalho apostólico, mas ele próprio nunca se nomeou apóstolo Júnior. Por que eu estou dizendo isso? Há algumas décadas para cá, começou uma avalanche de pessoas se intitulando apóstolos. Vários, agora virou moda, né? Antigamente o auge era ser pastor presidente, né? Hoje já não é o bastante. Aí já começou apóstolo, agora já saiu patriarca, não é? Títulos que o Novo Testamento até desconhece. E vocês aguardem que logo vai ter vice-deus. Falta pouco para a gente chegar nesse ponto. Só que, meus irmãos, a Bíblia reconhece como apóstolo, oficialmente apóstolo e um nome na frente, os 11, mas Paulo, somente eles. Quais eram as condições bíblicas para que uma pessoa fosse nomeada apóstolo? Ela precisava ter participado do ministério de Jesus Cristo enquanto ele esteve entre nós, sendo uma testemunha ocular do que Jesus Cristo fez, e precisava ter visto Jesus depois da sua ressurreição. Pergunto para vocês hoje: algum apóstolo de hoje em dia viu Jesus ressuscitado? Foi testemunha ocular do ministério de Jesus? Como é que é esse apóstolo então? Então os irmãos tomem cuidado, viu? Porque está virando moda isso. A gente já está correndo risco de logo uma igreja por irmã nossa começar a ter apóstolo também. Já tem pastora, né? Logo vai ter apóstolo. Então a gente tem que ficar atento. A Bíblia não reconhece esses ministérios. Então a gente tem que ficar atento com isso. Para a Bíblia Sagrada, nós temos o trabalho do presbítero, nós temos o trabalho do bispo, que a nossa igreja não usa o bispo, mas seria o papel do pastor presidente. E o pastor. Qualquer invenção nova que surgiu, os irmãos tomem cuidado, viu? São coisas dos nossos dias e não tem nada de cristianismo nelas. Amém, meus irmãos? A partir do verso 3 agora, continuando, Paulo continua fazendo a sua defesa. Quando as pessoas me criticam, eu me defendo, dizendo assim: será que eu não tenho direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Será que nas minhas viagens eu não tenho direito de levar comigo uma esposa cristã, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos de trabalhar para nos sustentar? Quem já ouviu falar de algum soldado que pagou as suas próprias despesas no exército? Ou qual é o fazendeiro que não come das uvas da sua própria plantação? Ou qual é o pastor que não toma do leite do seu gado? Irmãos, observem que até esse ponto aqui, Paulo está mostrando que o trabalho que ele havia feito com a igreja, e não foi um trabalho pequeno, nós aprendemos na introdução desse estudo que Paulo passou cerca de 1 ano e meio na cidade de Corinto, um longo período ali de implantação da igreja. Então seria natural que a igreja sustentasse, seria natural que a igreja provesse para ele um mínimo de sustento. Mas qual foi a realidade? Ele e Barnabé, que investiram tanto naquela igreja, precisaram trabalhar, mesmo estando ali à frente daquele trabalho, o que seria uma coisa absurda. Todos os outros apóstolos tinham direito e recebiam os dinheiros, mas Paulo em Corinto não recebeu sustento. E vejam, meus irmãos, que isso aqui eu trago para nós aqui uma reflexão. Hoje na igreja existem lideranças que estão fazendo muito pelo reino de Deus. Há pastores, há líderes de departamento, há pessoas que estão envolvidas em trabalhos de tanta importância na igreja, mas muitas vezes o rebanho não reconhece o trabalho agregado desses líderes. Muitas vezes o rebanho não reconhece que essas pessoas estão se esforçando, estão abrindo mão de tantas coisas para poder promover o bem-estar, promover o crescimento. Então cabe a nós que somos liderados honrarmos aqueles que nos lideram e fazermos isso da melhor maneira possível. Diga para esse irmão que está do seu lado: o liderado abençoado é aquele que honra o seu líder. Diga isso para ele. É aquele que honra o seu líder. Irmãos, por exemplo,
A gente pode fazer isso de maneira simples. Por exemplo, jovem líder de departamento, vocês têm 3 líderes aqui. Vocês já pensaram em trazer um pedacinho de bolo para eles no ensaio? Vocês já pensaram em, sem ser aniversário, em uma outra época, vocês honrarem eles de alguma forma? Estão orando por vocês. Estão se esforçando para ensinar. Abrem mão, às vezes, da família para estar no ensaio, para fazer uma cooperação. Estão investindo tempo. Por que não honrar esse tipo de pessoa? A igreja, irmãos, tem um pensamento que nós precisamos vencer. É o cargo dele, não está fazendo mais do que a obrigação dele de fazer direito. Não, irmãos, não podemos ter esse sentimento mesquinho. Para um trabalho caminhar para a glória de Deus, irmão, há muito tempo investido. Há tempo de oração. Se é um líder que ensina a palavra, há tempo de estudo, há tempo de consagração. Tem uns momentos que a gente às vezes não está vendo, mas ele está trabalhando. Ora fazendo uma visita, ora no gabinete, ora cuidando dos seus afazeres, porque não pensem vocês que dirigem o ciclo de oração, não tem janta para fazer, não tem roupa para lavar, não tem filho para cuidar. Então nós que estamos ali na lide, a gente, além dos trabalhos que nós pegamos no reino, a gente tem uma vida toda secular que a gente tem que fazer da melhor maneira possível, porque também damos testemunho na vida secular. Então os líderes, aqueles que estão à frente, têm uma carga muito pesada para carregar, e muitas vezes a maneira que nós retribuímos isso, sabe qual é? É com o cara amarrado em culto, em ensaio, é desobedecendo as instruções claras que estão sendo dadas de acordo com a palavra de Deus, é fazendo oposição, é não apoiando os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, e às vezes fazemos isso com desculpas espirituais. Eu não estou sentindo de Deus de ajudar. Eu acho que Deus não está nesse negócio. Mas que engraçado, né? Olha que tipo de juízo maldoso que a gente faz. Então, por que não abençoar quem está na frente? Por que não tornar menos pesado o trabalho de quem está liderando? Então, irmão, você quer ser abençoado? Abençoe a vida do seu líder. Seja uma boa ovelha, seja um bom componente na mocidade, seja uma boa componente no círculo de oração, seja uma criança obediente na igreja, porque dessa forma Deus percebe que a gente está sendo um, que a gente está aceitando o que Ele está fazendo através da vida de quem está nos liderando, e dessa forma, meus irmãos, a bênção do Senhor Jesus é derramada na igreja. Irmãos, eu sempre tentei trabalhar o mais próximo possível das pessoas que me lideraram, e sempre colhi bênçãos disso. Sempre tive o privilégio de tirar aprendizados importantes, até quando algumas coisas eu não entendia. Não pensem vocês que a gente entende o líder sempre. Tem coisa que o líder está fazendo porque ele sabe de algo, seja por Deus ou por um fato que ele está cuidando, que só ele sabe. E às vezes ele tem que tomar uma decisão ali, tem que tomar uma postura que não vai ser entendida por todos, mas o líder tem convicção que vai ser entendida pelo Senhor Jesus Cristo. E a gente, ao invés de orar e pedir para que Deus conduza o líder da melhor maneira possível, a gente vai formar aquela oposição. Tomara que dê errado. Ele não está andando no Espírito, não faz isso, irmão, pelo amor de Deus. Soma com quem está comprometido um pouco mais. Soma com quem está dando um pouco mais na sua vida, porque Deus vai ver a sua humildade e vai abençoar o líder e vai abençoar você também. Amém, meus irmãos? É assim que funciona no reino. Então, Paulo sofria algumas críticas, mas olha, ele estava deixando claro para os irmãos: vocês não entendem porque eu estou fazendo isso, mas eu abri mão de todos os meus direitos, porque eu sabia que isso ia abençoar vocês. Aleluia! O líder tem esse coração. Ele abre mão daquilo que ele gosta, para poder fazer aqueles que ele tem guiado melhores na presença do Senhor Jesus. Ele aceita pagar o preço, ele aceita sofrer até indiferença de quem ele lidera, mas ele sabe que Deus não está indiferente com ele. Pode ser que o liderado não entenda, mas ele está em sintonia com o Espírito Santo, e o resultado a gente vê. A obra vai crescendo, as bênçãos vão acontecendo, no final das contas, tudo vai encaixando. Tudo vai encaixando. A gente não entende, naquele momento parece que não vai dar, mas passa um tempo, você olha, deu certo. Porque se a gente se dispõe a honrar a Deus, mesmo que a gente não tenha o apoio de todos, Deus vai honrar a gente.
Você pode ter certeza disso. Quantos crentes podem adorar o nome do Senhor Jesus? Então a gente precisa, irmãos, ter esse sentimento. Paulo, ele abriu mão, consciente dos seus direitos. Obviamente ele pagou um preço por isso, mas isso acabou trazendo benefícios para a igreja. É o que a gente vai observar a partir do verso número 8, quando ele continua fazendo a sua defesa, que ele tinha direito sim, mas depois ele vai usar isso na instrução dos irmãos, orientando todos eles a abrirem mão de alguns direitos que eles julgavam ter pelo bem da obra de Deus. Verso 8 ele diz assim: não pensem que eu me apoio somente nesses exemplos da vida diária, pois a lei diz a mesma coisa. Na lei de Moisés está escrito assim: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando trigo. Por acaso Deus está interessado nos bois? Ou foi a nosso respeito que ele disse isso? É claro que isso está escrito em nosso favor. Tanto a pessoa que planta como a que colhe fazem o seu trabalho na esperança de receber a sua parte na colheita. Se temos semeado entre vocês sementes espirituais, será demais se recebermos de vocês alguma recompensa material? Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que eles? Irmãos, olha que interessante. Paulo ele vai recorrer à própria lei. Na lei era proibido que você não alimentasse o boi que estava trabalhando. Não seria uma crueldade? O boi que está ali ajudando você a malhar o trigo, você vai lá e serra a boca dele. Você não vai comer nada que subiu na boca. Seria crueldade, irmãos. Mas será que não é isso que a gente faz muitas vezes com os obreiros? Com as obreiras? Eles estão se esforçando, eles estão dando o seu melhor ali, e a gente não se compromete para que eles recebam alguma recompensa do trabalho que eles têm feito. Irmãos, eu me recordo que um dia eu ensinei sobre o cuidado que a igreja tem que ter com os obreiros, e a gente não faz isso pensando no nosso benefício, mas pensando na saúde da igreja, porque vocês hoje me têm aqui, e amanhã eu posso contar aqui mais com vocês. Vocês vão ter outro pastor. O pastor não tem igreja, a igreja tem pastor. E o que eu penso? Se nós formos zelosos com os nossos pastores, com os nossos líderes, eles vão trabalhar mais animados, eles vão trabalhar com muito mais garra, porque eles sabem que o povo vai estar com eles. Então eles vão fazer melhor, com mais alegria. E eu lembro que eu ensinei os irmãos lá no Jardim Andorinhas disso, e para minha surpresa, no culto seguinte, os irmãos começaram a chegar com bolo para mim. E irmãos, fica até gordinho, minha esposa lembra disso. Pastor, preste atenção no ensino do senhor, eu fiz um bolinho hoje, eu trouxe um pedacinho para o senhor. Não, irmãos, eu fiquei com um sorriso enorme no rosto, por ver, e graças a Deus, ainda hoje ali, eu vejo o zelo que os irmãos têm com os pastores que me sucederam na igreja. Então tem que ser assim, irmão, abençoe quem está liderando você. Abençoe esses ministros aqui, ó, que são o ministério oficial da igreja. Abençoe os seus líderes, sorriam para eles. Não pense você que o fato do líder estar sempre sorrindo é porque ele não passa a luta, não. Quando você encontrar um líder de jovens aqui, uma dirigente do círculo de oração, departamento infantil, dá um abraço apertado e fala assim: eu estou torcendo por você. Aleluia. Eu estou torcendo, você vai conseguir, não desiste. Se Deus colocou você, faça o seu melhor e eu vou te apoiar. É assim que a igreja tem que ser, irmãos. A igreja é um local de encorajamento, é local da gente encorajar as pessoas a serem melhores do que elas são. Não faça da igreja um tribunal, não faça da igreja um local da gente ficar vendo se vai dar certo ou não. Não é assim. Família torce para que todo mundo vá bem. Eu tenho 3 irmãos, eu quero que os 3 estejam melhor do que eu, quanto mais na igreja, porque os laços que nos unem aqui não são de sangue, são laços espirituais que vêm da graça de Deus. Então eu tenho que olhar para o meu irmão na torcida: olha, a Cícera vai estar melhor que eu, a Isabelle vai estar melhor do que eu, porque se meus irmãos estão bem, eu estou bem também. Glória a Deus. Agora, quando a gente se deixa levar pela carnalidade e por um orgulho cego, aí eu quero que aquela irmã não dê certo na frente, aí eu quero que aquele líder não dê certo na frente, aí eu quero que aquele projeto do pastor não vingue. A gente já tem o diabo para tentar derrubar a gente. Não vamos ser nós crentes empecilho do trabalho que Deus quer fazer, mas vamos dar as mãos. Cada líder precisa
de um Josué para levantar o seu braço na hora da batalha. E você pode ser a pessoa que vai levantar o braço do seu irmão na batalha. Então, quando você vê que seu líder está peixinho, encoraja ele. Quando você vê que a sua líder está batida, encoraja ela. E dessa maneira, irmãos, encorajados, nós vamos fazer melhor com o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, você está perto de algum líder aí, aproveita para encorajar algum irmão que tem alguma função na igreja, olha para ele e fala assim: estou torcendo para você ir bem. Diga isso para ele em nome de Jesus. É dessa maneira. É assim que a gente caminha. Porque aquele que trabalha é digno do seu trabalho. Ele deve ser compensado por isso. Amém, meus irmãos? Isso é importante. A fala de Paulo é muito forte, né? Ele semeava coisas espirituais. Irmãos, o espiritual é o mais valioso. Nada é mais valioso que o espiritual. Então, muito mais importante do que o salário que você recebe no final do mês é o encorajamento que você recebe de um pastor, de um líder, de um irmão consagrado. Porque o dinheiro vai acabar no final do mês, não é mesmo? Eu falo, meus irmãos, que eu e o dinheiro, a gente tem um relacionamento meio turbulento. Ele nunca fica comigo. Ele sempre me abandona. Quando eu mais preciso dele, ele não está ali para me ajudar. Né, irmã? É uma prova, viu? É uma prova. A gente está lá em casa, a gente está fazendo isso para diminuir despesa, que o meu relacionamento com o dinheiro está nebuloso. Da segunda semana do mês ele já desaparece já. Eu não posso contar com ele. Mas o espiritual ninguém tira de mim. Irmãos, alguns encorajamentos que eu recebi no começo da fé ainda me mantêm de pé hoje. Aleluia. Algumas palavras que eu recebi de pastores amigos, quando eu tinha todas as razões do mundo para desistir, quando eu estou abatido, eu ainda me lembro delas, porque o espiritual ninguém tira da gente. O que foi semeado no coração de um crente permanece, floresce, frutifica, enraiza e mantém ele de pé na tempestade. Aleluia. Então, valorize quem semeia o espiritual no seu coração. Honre quem está torcendo para você vencer. Tenha esse sentimento e Deus vai se agradar de você. Continuando aqui o verso 12. No entanto, nós não temos usado esse direito. Pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o Evangelho de Cristo. Irmãos, a renúncia de Paulo foi muito forte. Ele sabia que nessa circunstância aqui, em Corinto, se ele usasse o seu direito, ele ia trazer algum transtorno para a obra de Deus. Então ele abre mão do seu direito, porque ele queria ver a obra de Deus bem, ele queria ver a obra de Deus vencer. Então ele abre mão. Eu posso receber, vocês deveriam me dar, mas eu não quero, porque eu sei, se eu receber isso, vai trazer transtorno para o que eu estou fazendo com vocês. Mas essa foi uma situação específica, meus irmãos. Alguns irmãos, algumas igrejas usam esse texto para dizer que o pastor não deve ser assalariado, não deve ter sustento da igreja. Usam esse versículo aqui. Mas Paulo, em outras situações, por exemplo, a igreja de Filipenses, vocês podem ver na carta, ela sustentou missões de Paulo. Paulo estava na cadeia e Epafrodito foi levar dinheiro para ele ali. Então havia igrejas que sustentavam. Nessa situação, ele optou por trabalhar e abriu mão do seu sustento, porque ele tinha discernimento. Irmãos, a gente tem que ter discernimento da hora de exigir o que é nosso e da hora de abrir mão do que é nosso. Às vezes uma coisa que você tem direito de ter, de receber, se chegar na sua mão vai ser maldição para a sua vida. E às vezes alguma coisa que você deveria abrir mão, e você não abre mão, também vai ser maldição para a sua vida. Então você precisa de revelação do Espírito Santo para saber a hora de abrir mão e da hora de requerer, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Você lembra o caso de Abraão e de Ló? Chegou um momento em que eles estavam ali com as suas fazendas até brigando. Todos eles cresceram, prosperaram, já não podiam conviver. E a
gente vê então Abraão dando a chance de Ló escolher para que lado ele ia seguir. O que foi que Ló fez? Ele procurou o melhor lugar, a melhor campina, procurou um lugar que parecia o Éden, e ele falou: é para lá que eu vou. Abraão ficou transtornado? Não. Por quê? Ele andava por fé. Abraão sabia que não importa o lugar, importa que Deus esteja na frente. Qual foi a consequência disso? Ló fez o que quis, o que tinha direito de fazer, e sacrificou sua família. Perdeu sua esposa ali por conta do pecado naquele lugar. Suas filhas fizeram aquele absurdo com ele, que vocês conhecem bem a história, tiveram relações incestuosas com ele para garantir a sua descendência. Valeu a pena ter escolhido melhor? Não teria sido melhor abrir mão do que era direito dele, confiando na providência de Deus? Irmãos, o crente não abre mão sem direção, nada disso. Quando a gente renuncia para a glória de Deus, a gente está dizendo assim: Senhor, eu tenho certeza que no sim ou no não, o Senhor está na frente da minha vida, e o meu sucesso é a sua presença comigo, é saber que o Senhor está conduzindo os meus passos. Então em alguns momentos a gente perde algo, para depois ganhar algo melhor lá na frente. Você crê nisso? Pode adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez eu esteja falando aqui pelo Espírito Santo hoje, que tem gente que hoje está lastimando ter perdido algo. Senhor, vai ser tão diferente daqui para frente. Eu planejei que ia ser de uma forma, foi de outra. Parece que você perdeu, mas é Deus que está no bastidor. Por um momento Deus tira, mas depois Ele vai dar de volta melhor para você. Aleluia! E você vai glorificar o nome dEle. Louvado seja Deus. Dessa maneira que Deus faz, meus irmãos. O crente nunca perde, irmãos, porque tudo coopera para o nosso bem. Só que às vezes vai ser necessário Deus permitir o deserto, a prova, a circunstância contrária, para tratar conosco, para tratar com aquilo que Ele tirou da gente, para lá na frente, quando Ele juntar de novo, ser da melhor maneira possível, ser melhor do que já é. Você crê nisso, meus irmãos? Pode glorificar o nome de Jesus? Não é assim no dia do casamento? Você está todo empolgado com o preparativo do casamento, de repente um doido tira a noiva de você. A noiva vai fazer o dia da noiva, e os noivos que não tem dia do noivo, né, vai ficar chupando o dedo. Eu lembro do meu casamento, irmãos, acordei tarde, não tinha nada para fazer. O que um homem feio desse pode fazer? Cabelo ruim, não tem que pentear cabelo porque o cabelo é ruim. Não vai passar maquiagem na cara porque não tem o que fazer aqui. A minha esposa lá, massagem, dia da noiva, tal, e lanchinho, e fotos. E eu ali, meu Deus, falta muito para 7? Por um momento ela foi tirada de mim. Eu passei o dia com os meus pais, passei o dia com os parentes dela chegando no Rio de Janeiro para o casamento. Foi um dia sem graça. Mas quando ela entrou ali, apareceu bem na porta da igreja do Carlos Lourenço, e ouviu o vestido de noiva pela primeira vez. Eu falei: meu Deus, como ela está linda! Valeu a pena! Eu perdi por um momento, mas agora valeu a pena. Olha que princesa! Só Jesus faz isso com uma moça bonita, com um rapaz feio desse. Assim é na vida, irmãos. Arabaia séria. Às vezes Deus vai te pedir para você alguma coisa hoje, mas conta os dias. Quando o papai der de volta, vai estar do jeito que você orou, do jeito que você pediu, do jeito que você brigou tanto para ser daquele jeito, nunca foi. E você vai ver que valeu a pena ele tirar de você. Você crê nisso? Pode adorar o nome do Senhor Jesus? Esse sentimento de fé que Paulo tinha, a gente tem que perder para ganhar, meus irmãos. Nós temos um pensamento humano que a gente tem que ganhar sempre, mas às vezes é necessário perder algumas batalhas para vencer a guerra. É necessária essa decisão. E ele vai continuar no versículo 13, defendendo essa tese com os irmãos. Ele diz assim: certamente vocês sabem que os que trabalham no templo, é do templo que recebem os seus alimentos. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar, recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Assim, o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam no trabalho de anunciar o Evangelho. É legítimo, irmãos, que o obreiro sério
sincero, seja sustentado de alguma forma pela obra que ele lidera. A gente tem visto hoje, meus irmãos, infelizmente, para a vergonha da igreja brasileira, muitas pessoas mal intencionadas que têm se aproveitado da fé do povo e têm enriquecido ilicitamente, não é? A gente vê absurdos aí, a gente vê essas novas igrejas que surgiram aí nas últimas décadas, culto de empresário, 300 de Gideão e tantas coisas aí, correntes das mais diversas. Você entra no templo, a salva já passa, durante o culto a salva passa 3, 4, 5, 6 vezes, e no final do culto ainda pede o sacrifício da sua passagem de volta, não é? Para você voltar para casa, porque com o sacrifício que Deus abençoa. E fazem do Evangelho uma barganha com Deus. Isso não existe. Isso não existe. Então a gente tem que valorizar, irmãos, trabalhos sérios como o nosso aqui, que não tem esse tipo de coisa. Graças a Deus, vocês sabem como que é levado a sério isso na nossa igreja. Então, muito cuidado, porque hoje estão fazendo isso daí. Você vê coitadinhos aí, vendendo casa, vendendo terreno, imóvel, colocando ali, pensando que com isso vão receber 100 vezes mais, porque é o que os pastores dizem, né? Estão barganhando o Evangelho e o juízo de Deus vai ser severo. Eu não vou dizer que eu tenho pena, porque essas pessoas estão agindo de má fé consciente. E eu posso avisar para os irmãos, o juízo virá e será pesado. Só que muitas vezes a igreja tem, por conta do mau exemplo desses que têm usado o Evangelho para o seu próprio benefício, tem deixado de honrar pastores que estão aí dando a vida pelo reino de Deus. Então a gente tem que ter sempre essa sabedoria, saber pesar as coisas. Não é porque tem gente fazendo errado que não existe pessoas que estão fazendo certo. E honrar quem está fazendo certo, quem está fazendo corretamente. Amém, meus irmãos? Verso 15. Mas eu não tenho usado desses direitos, nem estou escrevendo isso agora para exigir esses direitos para mim mesmo. Eu preferia morrer a fazer isso. E ninguém vai me tirar o orgulho que eu tenho de agir assim. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso para anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Irmãos, olha que interessante essa fala do apóstolo Paulo. Ele diz que ele pegou sobre si esse direito que ele tinha como um homem livre, de não aceitar ser sustentado pela igreja. Dizia que isso era um motivo de um orgulho pessoal dele. Não era um orgulho mesquinho, um orgulho pecaminoso, mas é aquele sentimento de satisfação que a gente tem quando consegue alcançar um objetivo nosso. Por exemplo, alguma irmã que já arriscou fazer uma receita que nunca tinha feito e deu certo no final, e você ficou toda orgulhosa, nossa, ficou uma delícia. Quem já passou por isso já? Aqui nesse lado alguma irmã já passou por isso? Se arriscou a fazer, nossa, mas deu certo. Você fica com aquela satisfação. Era esse o sentimento de Paulo, não era pecaminoso. Ele estava satisfeito porque ele tomou a decisão de não ser pesado para a igreja e Deus honrou a decisão dele sustentando ele. Louvado seja Deus. Então ele tinha essa satisfação e ele não queria que ninguém roubasse isso dele. Por quê? Ele entendia que as riquezas que ele tinha por ser apóstolo eram muito maiores do que qualquer sustento que a igreja poderia lhe oferecer. Irmãos, anunciar o Evangelho é um tesouro, é um presente. Irmão, a gente vê tantos oradores aí, eu trabalho para palestrantes, então eles fazem palestras, cobram um dinheiro muito grande para uma palestra, que vai no máximo tornar a vida de uma pessoa melhor do que é. Mas um pastor, um pregador, um proclamador do Evangelho, ele está decidindo a vida eterna das pessoas. Quando a gente prega e o pecador se arrepende, a gente está tirando alguém do inferno e colocando no céu. Irmãos, é honroso fazer isso. É por isso que a gente sente essa alegria, essa determinação de proclamar que Jesus Cristo é a salvação. A igreja não é um encontro social. Quando alguém entra aqui dentro, entra para decidir aonde vai passar a eternidade, se é no céu ou se é no inferno. E isso é muito sério. É por isso que o crente fiel é sério na sua fé. O crente pode sorrir, pode se divertir, mas quando o assunto é Deus, a carne tem que tremer, porque nós estamos diante de um Deus que é santo e que não tem o culpado por inocente. Então a gente não brinca com esse assunto, a gente não pode brincar com a nossa mensagem. É por isso que eu tenho insistido com os irmãos pregar o Evangelho.
anunciar as boas novas de salvação, deixar de lado essas coisinhas de entretenimento que encheu a igreja aí, não é? É chave de casa, é apartamento. Esses dias eu vi no Facebook um bispo, né? Estou orando, últimos minutos para você pedir a sua oração. Eu vou orar por causas emocionais, financeiras, traumas, Eu pensei, meu Deus, parece uma loja, né? Oferecendo seus produtos, né? Você que está precisando de um milagre financeiro, um milagre sentimental. Eu falei, meu Deus, milagre sentimental, o que é isso? Irmãos, o Evangelho trata de céu e de inferno. O resto é consequência. A gente não pode transformar Deus num gênio da lâmpada, que vai dar casa para a gente, que vai arrumar namorado para a gente. Não é? Deus não é assim não. A gente entrega a nossa vida para Ele, objetivando o perdão dos pecados e um relacionamento com Ele. Se Ele quiser fazer algo mais, pela graça dele, não tem que ficar querendo forçar Deus a fazer nada. Esse é o Evangelho. Mas hoje, meus irmãos, você entra em muitos lugares aí que tem templos bonitos, né? É carpete, é um negócio bonito assim, tudo de acrílico, tudo iluminado, luzes. Isso aqui eu ouvi o Evangelho lá, e você vai ouvir que se você é pobre, você está em pecado, você não tem fé. Né? Crente tem que ter o melhor emprego, crente tem que ter casa na praia. Se você não está prosperando, você não está vivendo com fé. Irmãos, e o povo não acredita, e abre a carteira e enche lá a salva de dinheiro, pensando que Deus é esse jeito da lâmpada. E a gente que está aqui no Evangelho verdadeiro, anunciando a palavra de Deus sem montar figurinha nenhuma, que é Evangelho. Se alguém quiser estar aqui com a gente, tem que estar com o objetivo de servir a Deus mesmo, que a gente não vai baratear o Evangelho não. O preço da cruz foi muito alto para a gente baratear o que Jesus fez. Então eu tomei uma decisão com a minha vida quando eu comecei a ministrar. Eu disse para Jesus, se for para vender o Evangelho, o Senhor me senta. Então ou a gente prega a verdade, eu não quero ser pastor. Faz 6 anos que Jesus tem me sustentado, tem me acurado desse jeito turrão que eu sou, graças a Deus por isso. Mas eu me comprometi com Ele, barganhar com o Evangelho, jamais. Eu vou continuar anunciando que Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário, eu vou com essa mensagem até o fim. Mas tem aí, meus irmãos, muita gente fazendo loucura. Mas eu prefiro pensar na condição honrosa que Deus deu para a gente. Eu e você, meu irmão, que estamos aqui, quando a gente fala de Jesus, a gente está tendo a oportunidade de mudar o destino eterno de uma pessoa. É sério demais isso, irmãos, é muito sério. Irmãos, o inferno é lugar terrível, é lugar de aflição. Jesus disse que lá o fogo não apaga e o bicho não morre. Jesus disse que lá foi preparado para o diabo e para os seus anjos. O inferno não foi feito para ser humano nenhum. Só que muitos têm aceitado ir para lá, deixando de lado a oportunidade de ter intimidade com Jesus Cristo, experimentar a sua salvação. Que nós valorizemos, irmãos, o fato de servirmos a Deus, de estarmos na presença dEle. Não é interessante quando a gente fala de céu e de inferno, a gente quase não escuta glória a Deus na igreja? É uma coçação de cabelo, não é? Boca bocejando, braço cruzado, não é? O povo fica assim meio mais... Agora se a gente começa a gritar que a vitória está chegando, glória! Não é assim mesmo, meus irmãos? Então a gente tem que começar a pensar se a gente de fato valoriza o que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Alemanha séria, derivação. Ô irmãos, você colocaria um mendigo para morar dentro da sua casa? Você colocaria um mendigo para morar dentro da sua casa? Ai, pastor, mas ele cheira mal, eu não sei, vai que ele abusa da minha filha, vai que ele rouba minhas coisas, né? Mas Jesus tem colocado um monte de trapo no céu, não é mesmo? A gente não merecia estar lá, mas Ele com um braço forte nos tirou das garras do nosso adversário, nos deu um novo nome, pôs nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, colocou dentro de nós o Seu Espírito Santo, fez para nós promessas que não vão falhar, vão se cumprir porque Ele é fiel. Ramanha Sérica, nós temos que valorizar essa obra tão sublime que Deus tem feito por cada um de nós. Então, quando a gente se recordar que Ele sofreu por nós, irmão,
Aleluia. Tem um hino do cantor cristão em que diz assim, que eu 1000 vezes prefiro o meu Jesus. Não quero coroa, não quero bens, não quero ouro, não quero nada. Mas eu quero ter certeza que eu conheço a Jesus Cristo e estou andando do lado dele. Aleluia. Essa deve ser a nossa esperança, meus irmãos, sempre, todos os dias de nossa vida. Verso 17. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. Eu quero terminar essa reflexão. Eu apresentei o cenário ideal, né? O cenário ideal é quando nós temos o apoio do rebanho. É quando o líder sabe que pode contar com o povo que ele lidera. Graças a Deus, irmãos, aqui em VLP, eu tenho observado essas características do rebanho. Um rebanho que apoia, um rebanho que está junto, que torce junto. A gente pode lançar qualquer projeto com essa meninada, vamos fazer, pastor, isso é glorioso. Mas a gente sabe que não é assim em todo lugar. Tem locais em que o líder sofre, geme, chora, porque ele tem a direção de Deus, ele tem a revelação de Deus, mas ele não tem o apoio do povo. E nesse cenário negativo, como que a gente pode encontrar força? Como que a gente pode encontrar incentivo? Como que a gente pode encontrar ânimo para continuar trabalhando? Com essa última fala de Paulo, a satisfação que ele tinha era de saber que ele estava anunciando o Evangelho. Irmãos, Deus deu para você a honra de participar com Ele da obra de salvar o mundo. Nenhum de nós aqui vai ser convocado pela nossa presidenta Dilma para fazer nada. Pergunta para o meu companheiro que está no exército. Provavelmente muitas coisas que o coronel fez lá, fez sem contar na vida dele. Estava nem aí para ele, só quando o assunto é música, né, meu amigo? E daí ele chama e cobra. Agora, quando vai fazer uma refeição gostosa ali, chama você para sentar na mesa? Mas Deus chamou a gente para sentar na mesa com Ele. Quando a gente prega, um pecador se arrepende, o nosso galardão está crescendo, a gente está participando do banquete. Então que a gente encontre satisfação em saber que esse Deus fiel vai galardoar cada um segundo a sua obra. Então façamos o nosso melhor para Deus, anunciemos o Evangelho com ousadia e com certeza a recompensa vem de Deus, porque Ele é justo e Ele é fiel com aqueles que o servem. Fique de pé, em nome de Jesus.